uma comissão social lá da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto que proíbe o reconhecimento do casamento gay. Casamento de pessoas do mesmo sexo. O reconhecimento do casamento. Questão, portanto, de caráter jurídico, não de ordem pessoal. Aí nós pedimos ao doutor Stefano Ribeiro Ferri, que é advogado especialista em direito da família e faz parte também do Tribunal de Ética da OAB, para conversar um pouco conosco. Doutor Stefano, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor Stefano, é verdade que foi aprovado só na comissão e agora vai ter que ir para o plenário da Câmara e, se for aprovado, passa para o Senado ou pode parar por aí. Agora, caso um projeto desse vá à frente, que tipo de repercussão teria no campo do direito? Não estamos falando do campo pessoal, mas do campo do direito, da proibição do reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo. Heródoto, do ponto de vista do processo legislativo, essa foi a primeira comissão que aprovou o tema. Agora ele ainda vai passar o projeto de lei para 2 outras comissões, dentre elas a Comissão de Constituição e Justiça, para só depois ser votado na Câmara, pelo Pleno. E se eventualmente esse projeto for aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e acabar se tornando uma lei, o efeito prático é que os casamentos vão ser impedidos, né? Você não vai poder realizar casamento entre homossexuais, o que, do ponto de vista legal, é totalmente inconstitucional. Tanto se você considerar os princípios da Constituição Federal, você tem o princípio da igualdade, o princípio da não discriminação, e há mais de 11 anos o STF já se pronunciou sobre o tema, reconhecendo a constitucionalidade do casamento entre homossexuais, enfim. Então você tem uma inconstitucionalidade direta se esse projeto acabar virando lei. Perfeito. Agora, essa lei pode estar acima da interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal, caso venha a ser aprovada e sancionada? De forma alguma. Inclusive, o que acontece, como o Superior Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema, se essa lei venha a ser aprovada, ela já nasce com uma presunção de inconstitucionalidade. Então, para fins de execução dessa lei, tanto o Executivo quanto o Judiciário estão vinculados ao entendimento do STF e não à nova lei, até que haja um novo pronunciamento do STF. Então, essa questão tem que ser levada a ele novamente, ou para que ele ratifique o entendimento anterior e declare essa nova lei inconstitucional, ou eventualmente altere o entendimento, o que eu acredito seja muito difícil de acontecer. O que está escrito exatamente na Constituição? Como é que você entende um casamento na Justiça? Então, essa interpretação do Supremo Tribunal Federal é de que não existe distinção. E, de fato, a Constituição Federal, que é a lei maior, ela não faz uma distinção entre homossexuais e heterossexuais. O que acontece é que o Código Civil, ao disciplinar a união estável, ele acaba dizendo que é a união entre homem e mulher. Isso acabou gerando muita repercussão. E até por isso também o STF foi chamado para se pronunciar, e o que ele fez foi modular a interpretação desse artigo, para dizer que por mais que ele tenha essa redação, um pouco infeliz e retrógrada, a interpretação que se dá é conforme a Constituição, que é maior do que o Código Civil no sentido de hierarquia das normas. A norma maior que a Constituição vem primeiro, e abaixo dela você tem as leis federais, estaduais e por aí vai. Então, a interpretação ela não pode ser feita no sentido literal do dispositivo, no caso do Código Civil, e sim observando todos os princípios da Constituição que não fazem essa distinção. Então, foi esse o posicionamento. Poderia ser alterado com um projeto de emenda constitucional? Eu acredito que sim, poderia, mas fatalmente essa emenda constitucional vai ser objeto de contestação no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, inclusive, pelo que a gente tem visto, é muito difícil que esse projeto de lei ele acabe passando da própria Câmara. Enfim, a perspectiva é que não tenha força na própria Comissão de Constituição e Justiça para avançar, justamente porque fere todos os principais princípios constitucionais, Perfeito. Ficou muito claro. Doutor Stefano, muito obrigado por sua gentileza. Obrigado. Doutor Stefano Ribeiro Ferri, advogado especialista em direito de família. Portanto, está aí explicado direitinho, Já o entendimento do Supremo, mas ainda assim a comissão aprovou ontem e nós perguntamos aí sua opinião a respeito
da decisão dos deputados que aprovou o projeto na comissão. Deve ir para o plenário. Ana Pericero, o que diz aí a nossa enquete? Muita participação dos ouvintes. Até esse exato momento, 26% dos ouvintes disseram que concordam com os deputados. Acham que os deputados acertaram. Agora, 74% acham que os deputados erraram, Heródoto. Ok. Respeitado como sempre, às 8h36.